Queridos amigos e amigas de Ideal Espírita, é um prazer participar de mais um estudo metódico da doutrina espírita, da Casa Espírita de Socorro Irmã Lucy. Nesses minutos que passaremos juntos, vamos refletir sobre a lei de amor que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Para dar início a essa nossa reflexão, vamos utilizar de um conto que se encontra lá no livro Estudos Espíritas de Edivaldo Pereira Franco, onde ele nos afirma que um jovem sedento de uma afirmação espiritual procurou certa vez um pensador e sacerdote hebreu, Shammai, e o interrogou: podereis ensinar-me toda a Bíblia durante o tempo em que eu possa quedar-me de pé, num só pé? Impossível, disse o filósofo religioso. Então, respondeu o jovem, de que nada me serve a tua doutrina. Logo após, foi buscar uma outra casa, muito conhecida pelo estudo da Torá, a casa de Hillel, famoso doutor da lei, propondo-lhe a mesma indagação. E aí o sacerdote disse: fique então, pode tomar sua posição. E o jovem tomou a posição, pronto. E Hillel disse: ama. Só isso? Respondeu o jovem. E o resto que existe na Bíblia? Basta o amor, concluiu o religioso. Todo o restante da Bíblia é somente para explicar o que é isso. Corroborando com esse fato, lá no capítulo 8, o espírito Lázaro diz que o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vamos repetir essa frase porque nela está a síntese de toda a lei do amor. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. E continua Lázaro. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Então, Lázaro nos diz que a origem do amor está nos instintos. E os instintos elevados à altura do progresso feito se transformará no amor. Por isso essa lei de amor é tão democrática. Porque todos nós, quando adentramos no reino nominal, adentramos puramente com instintos. O espírito está muito mais ligado à matéria do que à sua realidade espiritual. Lá na questão 115 do Livro dos Espíritos, os instrutores espirituais dizem que Deus criou os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão a fim de esclarecê-los e de fazer chegar progressivamente à perfeição pelo conhecimento da verdade. Então, nessa longa jornada, de depurar os instintos e transformar o instinto em amor, e nos diz Lázaro, como a bolota ou a glande se tornará no futuro em um carvalho, mas ali já traz todas as suas potencialidades na semente, os nossos instintos têm a potencialidade de se transformar no mais puro e nobre dos sentimentos, que é o amor. Então, qual seria a diferença quando Lázaro fala que no começo nós temos instintos avançados e corrompidos, sensação? Qual a diferença de sensação e sentimentos? A sensação é basicamente uma resposta do receptor sensorial a estímulos externos, ou seja, resposta fisiológica do organismo. Então, a sensação está relacionada pura e simplesmente à parte material, ao organismo. Agora, as sensações nos dão emoções, e essas emoções se transformam em sentimentos. Por isso que essa nossa jornada de espíritos simples, puros
impuros e ignorantes, até chegarmos à condição de espíritos angelicais ou espíritos puros, é uma longa jornada. Porque lá na definição, na questão número 112 do Livro dos Espíritos, nas características gerais dos espíritos puros, a resposta é que o espírito puro nenhuma influência recebe da matéria. Olha só como que está a lei do amor. Então, no começo, nós somos puro matéria, pura sensação. E aí nós vamos ter que ir transformando essas sensações em sentimentos. Mas nós temos vários tipos de sentimentos, né? Raiva, orgulho, ciúme, inveja, tudo isso são sentimentos. Por isso que Lázaro é muito claro quando diz que esses sentimentos, quando instruído e depurado, se transformará em amor. Então não é qualquer sentimento que nós colocamos. Por isso que é uma grande confusão que nós fazemos toda vez que nós buscamos satisfazer essas sensações e acreditamos que temos a felicidade. Confundimos sensações, né, o instinto satisfeito, com felicidade. E como diz Sócrates, lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, toda vez que nós nos utilizarmos do corpo físico para a felicidade, ela é uma felicidade ilusória. Porque a nossa realidade não é a realidade material, é a realidade espiritual. Deveríamos, sim, utilizar as potencialidades do espírito para a nossa plena realização. Para entendermos melhor essa nossa jornada, essa nossa escalada evolutiva, né, de sairmos da parte extremamente potencializada na matéria para depois, do outro lado, como espíritos puros, nenhuma influência mais recebermos dela, é uma escalada muito ampla, é uma escalada que vai exigir muito de nós. Para isso, devemos compreender onde é que nós estamos nessa jornada, nessa escalada evolutiva. Para tentar aprofundar um pouquinho mais nessa relação, para nós nos enxergarmos nessa escalada, vamos nos utilizar da questão 895 do Livro dos Espíritos, e a questão também 893. Escolhemos essas questões porque uma nos deixa muito próximo da materialidade e a outra nos deixa muito próxima da espiritualidade, da nossa realidade, da nossa verdadeira essência. Na questão 895, Kardec questiona: tirando todos os defeitos e os nossos vícios, qual ainda é o sinal que nos dá uma característica da imperfeição? Olha só que interessante. Tirando os defeitos e os vícios, que com certeza todos nós sabemos, né? Talvez não reconhecemos, mas sabemos que nós temos defeitos e vícios. Isso é imperfeição. Mas tirando isso, o que ainda é uma característica da imperfeição? E a resposta é muito simples e esclarecedora. O interesse pessoal. Continuam os espíritos. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório da inferioridade. Por quê? Quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Então, o interesse pessoal ainda está nos mostrando que é uma característica da imperfeição, que é uma característica que estamos ainda muito mais na parte material. E na questão 893, pergunta Kardec: qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos esclarecem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam o progresso nascente do bem. Porém, a mais meritória de todas as virtudes está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem próximo. Então vejam que existe uma relação entre as duas, né? O interesse pessoal nos deixa arraizados à matéria. E à medida que vamos adquirindo virtudes, e a mais bela de todas as virtudes nos esclarece os responsáveis pela doutrina espírita,
que está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Por isso que o mestre dizia que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, indicando que o próximo é o caminho para chegarmos a Deus. E aí está a lei do amor. Sâncio, no livro Ação e Reação, tem uma definição muito interessante a respeito do bem e do mal, que vai exatamente nos deixar ainda muito mais abertos, né? Vai nos esclarecer muito mais essa relação do apego pessoal, do interesse pessoal e o sacrifício do interesse pessoal para o bem do próximo. Sâncio define, André Luiz pergunta, né, ao ministro Sâncio o que é o bem, qual a diferença entre o bem e o mal. E Sâncio diz: o bem será a nossa dedicada cooperação com a lei a favor de todos, mesmo que isso nos custe a renunciação mais completa. Olha a definição de bem. E a definição de mal? Sâncio: o mal será sempre representado pelo bem unicamente para nós mesmos. Toda vez, então, que estamos gerando um bem somente para nós, na realidade, nós estamos gerando mal. E continua Sâncio, né? Esse bem unicamente para nós, a expressar-se no egoísmo, na vaidade, na insensatez, no orgulho que nos assinalam a permanência nas linhas inferiores do espírito. Então a gente começa a entender um pouquinho a lei do amor, ou a lei de amor, quando nós falamos a respeito da nossa proximidade, dos nossos interesses, a satisfação do nosso interesse pessoal. Devemos, ao longo dessa jornada, retirarmos isso de dentro de nós e através de uma experiência para com o próximo. Porque, de certa forma, essa lei de amor ela é democrática. Ela é tão democrática que todos nós amamos, não é verdade? Desde os espíritos mais puros aos espíritos ainda numa jornada muito inferior, eles amam. Todos nós amamos de uma forma talvez equivocadas. Algumas pessoas amam objetos, né? Algumas pessoas amam seu corpo físico, outras amam o poder, outras amam a riqueza, alguns amam armas, alguns amam esportes, todos nós amamos. E é interessante que são amores equivocados. Por isso que Vinícius, ou Pedro Camargo, conta interessante que fala amor e amores. Ele fala que nós temos amores apendiculados. Amamos coisas, amamos objetos, amamos times, clubes. E é interessante que vemos muitas pessoas com uma fidelidade, um amor tão grande ao seu time, né? Do time de futebol, do seu coração, que ele jamais tem uma fidelidade enorme que ele jamais tiraria, colocaria a camiseta de um outro time, porque ele é fiel ao seu time, apaixonado pelo seu time. Mas ele tem fidelidade no seu time, mas às vezes não tem fidelidade no seu casamento, às vezes não tem fidelidade na sua família, não tem fidelidade no seu trabalho, não tem fidelidade na sua sociedade. Quer dizer que são amores totalmente equivocados. Como Jesus, conhecedor da natureza humana, conhecedor que todos nós passaríamos nesse processo de transição, deu uma referência para o amor. Disse Jesus que deveríamos amar, todos nós deveríamos amar uns aos outros, mas amai-vos como eu vos amei. Isso está lá no Evangelho de João, versículo 12. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Dizendo que nós teríamos, então, esses amores equivocados e que uma hora chegaríamos no mais sublime dos amores, que é amar como Jesus amou. Mas como que nós vamos chegar nesse sentimento tão sublime e tão nobre? Como é que nós vamos tirar esses amores equivocados que, ao longo da jornada evolutiva,
nós colocamos dentro de nós. Vejam que é uma jornada individual e cada um tem que buscar dentro de si, retirar esses equívocos, fazendo como se fosse uma alquimia espiritual, uma transmutação desses amores equivocados no mais nobre dos sentimentos, que é esse amor puro. E como que nós vamos fazer essa transformação? É claro que com a ajuda dos nossos irmãos espirituais, é claro que todos nós temos os nossos planejamentos reencarnatórios. Por isso que lá na questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona qual a finalidade da encarnação, e aí a resposta é clara. Deus impõe a encarnação, a fim de levá-los à perfeição. Então, através dos ciclos reencarnatórios, nós vamos chegar à perfeição. Essa lei de amor, ela vai atuar dentro de nós, através das experiências que nós temos, através das vivências que nós teremos para fazer essa alquimia espiritual. Para termos uma ideia de como esse processo é feito, vamos pensar a respeito do que se escreve, do que se fala, do que se conta a respeito do amor. Muitas pessoas já escreveram, já fizeram música falando do amor, mas a maioria delas fala do amor muito superficial. Os gregos já sabiam dessas diferenças de amores e eles designavam por 3 palavras. Um era o amor eros, que era exatamente esse amor carnal, que tanto se falam das músicas, né? Dos textos aí. O outro era o amor philos e o outro amor ágape. Então nós vamos ter que atingir, todos nós, esse amor ágape. E para fazermos essa mudança, nós vamos analisar um trecho, o começo de um trecho do livro O Profeta, de Khalil Gibran. Nós vamos pegar as 3 primeiras partes, que eu entendo que Khalil Gibran conseguiu expressar naquelas palavras toda essa transição, todo esse processo desse amor equivocado que nós temos até o amor do sentimento mais sublime por excelência. Como é que nós vamos retirando esses amores equivocados de dentro de nós? Começa o Khalil Gibran dizendo que, na primeira parte, o amor é um combustível. Nós vamos aprender a amar amando. Nós vamos aprender a amar amando. Na segunda parte, ele fala a respeito de mudanças de paradigmas. Como é que nós vamos compreender o verdadeiro amor? E na terceira parte, que nós separamos, ele vai falar da alquimia espiritual, ou seja, dessa transmutação espiritual. Então começa Khalil Gibran dizendo o seguinte. Então vamos na primeira parte. Quando o amor vos acenar, sigam, embora seus caminhos possam ser árduos e íngremes. Quando as asas do amor vos envolver, aconchegai-vos, embora a espada oculta nas suas plumagens possa ferir-vos. O amor vos chamar, escutai-o, embora sua voz possa destruir os seus sonhos, como os ventos do norte destroem os jardins. Então, nessa primeira parte, como nós já havíamos antecipado, Khalil diz que nós aprendemos a amar amando. E muitas pessoas nós vemos que, por causa de desilusões, né? E aí o nome já diz, né? Cria ilusão e por isso se desilude. Ela se fecha, ela cria uma pedra no seu coração, ela se isola, ela não quer mais relacionamentos, ela não quer mais se comunicar com a família, ela não quer mais se comunicar com a sociedade. Mas são amores equivocados que nós colocamos dentro de nós. Por isso, nós vamos ter que aprender pela experiência que não podemos exigir nos relacionamentos mais do que as pessoas possam nos dar.
Isso me lembra lá na revista Espírita, na Viagem Espírita de 1862, no discurso de Allan Kardec aos espíritas de Lyon e Bordeaux. Aí ele diz que tem pessoas que se decepcionam com o espiritismo. Ele fala, essas pessoas tentam buscar no espiritismo o que o espiritismo não pode dar. Porque as pessoas às vezes buscam na doutrina espírita algo que a doutrina espírita não pode lhes fornecer. Assim, nós também buscamos nas pessoas coisas que elas não podem nos dar. E aí nós devemos, nas nossas experiências, amando, aprender a amar. Então, quando amor vos acenar, sigam. Quando amor vos abraçar, conchegai-vos. Quando amor vos chamar, escuta. Por quê? Porque nós só vamos aprender a amar exercendo o exercício do amor. E aí segue Khalil Gibran, a segunda parte, que nós intitulamos A Mudança de Paradigmas. Pois ainda que o amor possa vos coroar, ele também vos pode crucificar. Ainda que seja para contribuir do vosso crescimento, o amor pode podar. E ainda que ele possa se estender à sua copa e acariciar as suas folhas pequenas que tremulam ao sol, o amor poderá chegar até o seu chão e arrancá-lo do solo, expondo-lhe suas raízes. Essa parte nós chamamos de mudança de paradigma. Quantos de nós, quando perdemos um grande amor, principalmente com relação a vínculos familiares, quando perdemos algo, porque se nós perdemos algo que nós não amamos, algo que não nos chama atenção, nós não passamos, nós não temos sofrimento algum, né? Agora, aquelas grandes dores são com relação às grandes perdas. E aí, nós devemos fazer uma mudança de paradigma. Quantos de nós já nos sentimos assim, sem o solo? Exatamente a planta arrancada, né? O amor vai arrancá-lo e expor vossa raiz. Quantos de nós já nos sentimos assim? E aí eu gosto de citar nesse momento Viktor Frankl. Ele diz que quando nós passamos por alguma situação que nós não podemos transformar, devemos transformar-nos. Repetimos, existem situações que nós não podemos transformar. Então, o plano espiritual está dizendo, transforme-se. Está dizendo que nós devemos mudar de paradigmas, devemos mudar os nossos conceitos, mudar as nossas ideias, porque ali, naquele momento, a espiritualidade está nos dando uma oportunidade de crescimento. Porque até então, até aquele momento, as nossas explicações já não bastam. Nós devemos mudar de paradigma. Então, o amor, embora para o seu crescimento, ele vai nos podar. Pelo amor que nos coroa, quer dizer, ficamos muito felizes, também ele pode nos crucificar. Tudo isso o amor fará por nós. Ou aprendermos a amar, ou mudarmos o nosso paradigma de valores. E aí, na terceira parte, Khalil Gibran vai falar a respeito dessa alquimia espiritual, dessa transmutação do amor, aonde vamos arrancando de dentro de nós todos aqueles amores equivocados. Vamos arrancando de dentro de nós todas aquelas sensações que tínhamos como se fossem sentimentos. Fazendo essa transmutação do ser corporal para o ser espiritual. Khalil Gibran diz, tal como peixes de milho, acolhei-vos em vosso seio. E aí vem a transmutação do amor. Ele vos debulha a fim de expor vossa nudez. Ele vos destitui da palha com seu crivo. Ele vos tritura até atingirdes a brancura.
Ele vos amassa até que estejais pronto, então vos submete ao seu fogo sagrado, para que vos transformeis no puríssimo pão do banquete divino. Todas essas coisas o amor fará por vós, a fim de vos tornais sabedores dos segredos dos vossos corações, e que, imbuídos desse saber, vos transformeis num fragmento de coração da vida. Veja, tudo isso o amor fará por vós. Ele vos debulha até atingires, mas por nossa nudez, nos tritura, nos amassa, e aí vem a parte mais significativa do texto. E coloca no fogo da purificação, para que possamos nos transformar no pão divino, do banquete divino, alimento espiritual. Portanto, a hora que nós libertarmos, tirarmos todos esses equívocos das sensações, fizermos toda essa mudança dos sentimentos para o mais puro e mais nobre dos sentimentos, aí nós vamos ser o banquete divino, o alimento espiritual. E aí seremos colaboradores de Jesus, colaboradores do plano espiritual, para servirmos de alimento espiritual ao próximo. E aí sim, lá naquela caridade mais meritória, ajudar aquele próximo, porque o próximo é o caminho de chegarmos a Deus. Nisso constitui a lei de amor. Nessa mudança interior, nessa mudança de valores, nessa retirada dos equívocos e nesse crescimento do mais nobre e mais puro dos sentimentos. E quando nós tivermos feito toda essa transformação dentro de nós, poderíamos dizer, como disse o apóstolo Paulo, que já não sou mais eu quem vive, e sim Cristo que vive dentro de mim. E aí seremos sim, estaremos nesse banquete divino, nesse banquete de luz, porque nós somos espíritos imortais. Nossa jornada é para Deus. E para isso vamos utilizar dessa lei de amor. Era esse aí, o estudo que nós estávamos pretendendo fazer hoje, e esperamos que tenha ajudado a compreender um pouquinho mais essa nossa jornada espiritual. Muito obrigado e muita paz a todos. Graças a Deus.